Bom dia. Vamos lá, iniciando mais um bom dia de trabalho. Hoje mudou de ontem, caso vocês não tenham visto na playlist desse canal, esse canal é novo. É um canal sobre discussão, sobre conversa, sobre o meu cotidiano, mas na verdade o objetivo é aproveitar esse momento para ter uma discussão, um diálogo a respeito do início do dia. Aproveitar esse instante de reflexão, o início do dia, que a sua mente está mais ativa, pelo menos para mim, a minha mente está sempre bem mais ativa, descansada, preparada para novidades no começo do dia. Ontem foi um dia quente, com o sol e o céu limpo, azul. Hoje já temos um clima mais nublado, apesar de tudo ainda está quente, está calor, mas esse clima nublado traz um ar refrescante, gostoso, com uma umidade maior do ar. Automaticamente, quanto maior a umidade do ar, mais abafado deve ficar. Só que a qualidade do ar a ser respirada é muito melhor, né? Muito mais gostosa. Então, nós agradecemos pela essa chuva de final de tarde, clima de verão em março, e muito provavelmente esse clima de verão vai se estender tomando conta do outono. Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito do clima, das mudanças. Foi só uma conversa trivial, não é nada técnico, apesar de parecer em algum momento que tem uma linguagem técnica, mas foi só uma conversa assim, sem nenhuma pretensão de demonstrar alguma ideia técnica. É uma conversa no início do dia a respeito do clima, do calor, que realmente está muito quente, e quais são os motivos, o porquê desse calor está quente. Se você está me acompanhando, esse daqui já é o terceiro vídeo, terceiro dia que eu estou gravando a minha jornada até o trabalho, que eu estou seguindo até o trabalho, já é a terceira situação. E nesse terceiro vídeo eu já peço para você me ajudar a compartilhar um pouco mais dessas ideias, dessas conversas que eu estou tendo. Então se inscreva, compartilhe essa ideia, deixe um comentário relevante, vamos conversar juntos. Que isso não seja um monólogo, mas nós possamos ter uma conversa, uma discussão e ampliar os nossos conhecimentos através dessa conversa. O que eu estava pensando ontem, na verdade eu às vezes penso a esse respeito quando eu fico olhando o trânsito e as possibilidades. Acabou de acontecer agora ali um encontro entre dois carros, não se chocaram, mas esse encontro ele ocorreu por uma probabilidade relativamente variável. Quais seriam as chances deles se encontrarem no exato ponto onde se converte uma curva com um buraco? Eles não poderiam ter se encontrado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Como se misteriosamente o buraco fosse um ponto de aferição onde atrai o encontro entre os carros, entre os objetos. Eles acabam sendo atraídos por esse ponto que quase que é um furo gravitacional, uma atração entre corpos. Por que os carros têm que se encontrar justamente na curva onde está o buraco? Albert Einstein trouxe a teoria da relatividade geral. É uma ideia que fala que tudo que está ao seu redor é relativo ao observador. Então, o mundo e a realidade não estão em um ciclo, em uma história contada por um único narrador, mas a história de cada um se revela de acordo com a sua prospecção, atitudes, portanto é relativo. Dizer na visão da relatividade geral é que, por exemplo, o tempo para mim é diferente da forma que você enxerga o seu tempo. Apesar da contagem matemática temporal ser algo comum
e todos conseguirem acompanhar essa contagem através de contadores como relógios e tudo mais, a sensação de tempo verdadeira, ela tem relação com o seu espectador ou com a pessoa que está vivenciando aquele instante no tempo. O tempo, portanto, ele é relativo ao observador. A forma de percepção pessoal, sentimental, mental, algo mais interno ao ser humano do que, de fato, a matemática, a física e a realidade. A maneira mais simples de exemplificar isso seria quando, por exemplo, você tem alguma atividade que exige muito da sua psique, que exige muito da sua concentração. Tanto faz se seja entretenimento, trabalho, ou algo sério, ou algo trivial, mas que exige de você. Por exemplo, você está assistindo uma boa série, um bom episódio de uma série que você gosta muito. E aqueles 25 minutos, ou 50, depende do aplicativo que você estiver assistindo, passa como se fosse 3, 4 minutos. Você vê começando e de repente acabou, e você fica com um gostinho de quero mais, e olha no relógio, nossa, já passou 50 minutos, e eu nem vi. Mas para quem estava ao seu lado, de repente te servindo, preparando, limpando a casa e vendo você assistir, aquilo foi uma eternidade. O tempo não passava. Os ponteiros do relógio pareciam que não se moviam. Então, relativamente, o tempo para você passou rápido. E para a pessoa que não estava apreciando a mesma atividade que você, perdurou de maneira árdua e tediosa. Sendo assim, a relatividade do tempo, no quesito sentimento, como eu sinto o tempo, varia de acordo com o interlocutor, de acordo com quem está vivendo o momento e como esse momento representa e o que ele representa para você, como pessoa, como indivíduo. O tempo, portanto, de maneira individual e sentimental, é relativo para cada indivíduo. Essa é uma das formas de se entender a relatividade do tempo no quesito da posição em que você está o enxergando. Mas o fato é que, de maneira física, matemática, a trajetória do tempo, a flecha temporal, que está sempre mirando para o futuro, continua passando. E independente se você sentiu, teve a sensação desse tempo ser mais curto ou mais acelerado, um fato é que tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor, o tempo se calcula de maneira semelhante. Claro que, em razão da lógica, o tempo é só uma variável criada pelo homem para se organizar nas passagens climáticas e meteorológicas, se organizando para a sua colheita, para suas compras, para sua manutenção, sua alimentação. Isso é algo que os homens, desde o tempo da antiguidade, desde muito tempo atrás, desenvolveram para se organizar nas suas plantações, na agricultura. Foi criado então uma contagem entre o Sol e a Lua, observando que existe um padrão muito aproximado de tempo entre esses dois ciclos. Esse padrão, chamado tempo, se tornou depois uma divisão seccionada que hoje contamos como horas, minutos e segundos, entendendo que os intervalos de dia e noite, de primavera e verão, variam bastante, e por isso temos hoje solstícios, temos contagens bem detalhadas, que na verdade não são atuais. Essas contagens vêm desde o tempo dos maias. Eu creio que os sumérios antigos já sabiam, já conseguiam fazer essas contagens através
das observações estelares. Tanto a física matemática que computa a relatividade geral, bom, isso é um fato, e daí nós vamos entrar no campo da gravidade, vamos entrar no campo da relatividade medida pelo espaço e o tempo, e como o espaço e o tempo se relacionam de acordo com o indivíduo e como isso é relativo para cada corpo celeste, para cada ser humano e para cada ponto na matéria dentro do universo. Então é algo muito mais profundo, mas é real. Segundo a teoria da relatividade geral na física, todo o espaço e movimento, ele comprimido ou expandido, faz uma movimentação na contagem diferenciada do tempo. Por exemplo, o centro gravitacional, onde o espaço é comprimido de maneira absurda, como em um buraco negro. Nós sempre usamos os buracos negros porque são... Nossa, eu já sou físico já. Os buracos negros são sempre utilizados porque são exemplos extremos. São locais onde a física ela praticamente não se aplica como nós a conhecemos matematicamente. E dentro desses centros de convergência matemáticos, onde a física é extrema, nós conseguimos aplicar o máximo das teorias e entender de maneira mais efetiva o máximo também de como se comporta a matéria, o tempo e a gravidade. Claro que isso pode ser computado, pode ser calculado na mínima também, dentro do âmbito quântico, que tem um comportamento e uma movimentação totalmente diferente, mas a história do âmbito quântico, que seriam as partículas mais leves, mínimas, é uma ideia da física totalmente diferenciada do máximo, que são as formas de matéria mais massivas do universo. Portanto, o tempo na relatividade do movimento, se um objeto em relação ao outro está se movimentando em direção a ele, o tempo relativo do objeto que está estacionado é diferente do tempo do objeto que está em movimento. E o tempo do observador também é diferente em relação ao objeto que está em movimento e o objeto que está estacionado aguardando a chegada desse movimento. Considerando essa teoria numa zona espacial onde a região gravitacional é semelhante e o espaço delimitado é o mesmo, a sensação gravitacional ela deve ser quase imperceptível. Você não vai sentir essa diferença de tempo e espaço devido ao movimento. Mas se você considerar uma máxima, isso pode ser observado muito melhor. Por exemplo, os quasares, os sóis ou os corpos celestes que transitam, que estão gravitando próximo ao centro da galáxia, no buraco negro, que é o centro massivo da galáxia, e a nossa periferia espacial, onde fica o braço da Via Láctea, onde nosso planeta está orbitando. Se você for considerar essas distâncias e essas máximas, você vai observar que o centro gravitacional e o tempo é absolutamente relativo entre esses dois objetos. Isso acontece por causa da dilatação do espaço e da movimentação da massa nesse espaço, que gera a interpretação ou gera a flecha do tempo, que está sempre projetada para o futuro. A história da flecha do tempo merece outra conversa, mas vamos falar aqui só
finalizando essa conversa sobre massa, espaço, para entender o tempo. Entendendo que o tempo é a distância do espaço em qualquer relação, o tempo ele pode ser contabilizado de acordo com o espaço comprimido entre um objeto ou, por exemplo, se for considerado o tempo da sua vida, como você conta o tempo da sua vida? O espaço entre o seu nascimento e a sua morte. Então existe um espaço percorrido onde a trajetória, a flecha do tempo está levando você à velhice. O fato da sua velhice não é o tempo que está consumindo, e sim o fator biológico na dimensão do caos, onde tudo sempre caminha para a sua consumação. A dimensão do caos é uma outra conversa, mas o tempo ele é a medição entre dois espaços, dois pontos no espaço. Então você interpreta, você entende a trajetória e o tamanho do tempo quando você consegue computar o espaço onde o objeto, a massa ou o dado se encontra. O horizonte de eventos é o centro ou final, a última barreira delimitada pela matemática, por isso tem esse nome, onde acontece ou finaliza a queda, entre aspas, para um buraco negro. Então, o buraco negro, que não é um buraco, é uma bola massiva de matéria tão pesada, tão densa, que dobra o espaço, que afunda o espaço como se fosse um tecido. Tem esse exemplo muito conhecido na internet. Quando ele dobra o espaço, ele afunda o espaço, toda a matéria, tudo que existe nessa curvatura cai para dentro dessa massa, que acaba aumentando ainda mais, porque ela começa a consumir mais matéria com tudo que está caindo dentro desse horizonte. No horizonte de eventos é onde a dobra do espaço culmina na dispersão do tempo. Porque ali onde o espaço antes era comprido, esticado, contado de ponta a ponta, entre aspas, que não existe ponta literalmente, ele se dobra. E quando ele se dobra, a contagem do tempo ali se torna diferente de toda a passagem universal. Portanto, sendo que o espaço ali é menor, o tempo ali é diferente. Ele passa mais rápido, ele é menor. Sendo assim, digamos que, por exemplo, 10 minutos no horizonte dos eventos, onde o espaço está dobrado, você está passando 10 anos, e um pouco mais adiante, 10 minutos se torna 10 mil anos, e um pouco mais adiante, 10 minutos se tornam 10 milhões de anos. E o tempo, em algum momento, para você, vai parar. Você não vai conseguir perceber mais a passagem do tempo. E aquele instante se torna um instante infinito, eterno. E matematicamente, isso também acaba se tornando algumas das complicações das leis da física. Porque não é eterno. Você enxergar de maneira geral, você enxergar o universo de maneira distante, tudo tem começo, tudo tem fim, todos os espaços estão correndo e decorrendo dentro do mesmo vetor temporal universal, mas em pequenos pontos dentro desse grande universo temporal existem vetores, buracos negros, horizontes de evento que estão contemplando instantes infinitos da matéria. Portanto, esse tempo dentro dessa seção é relativo a ele, diferente do nosso tempo aqui na Terra, no braço da Via Láctea, que enquanto um corpo celeste
dá um giro rápido, que para nós é muito rápido, um giro muito rápido em volta do horizonte de eventos, e para ele muito provavelmente está demorando enquanto ele olha para nós. Cada giro que ele dá, ele nos vê dar um giro imenso em volta da Via Láctea. Portanto, cada giro que ele dá é como se fosse 100 milhões de anos para nós, e para ele foi 100 milhões. É a relatividade dos corpos de acordo com o espaço que é pressionado, que é dobrado. E isso, a matéria acaba sendo afetada por uma passagem temporal que nós cronometramos totalmente relativa ao seu observador. É muito confuso, talvez. Eu gostaria de ter mais tempo para nós podermos conversar sobre esse assunto. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Já estou chegando. Gostaria de ter mais detalhes, poder ter uma enciclopédia, um livro, falar sobre esse assunto que física me agrada bastante. Mas eu não tenho, como eu disse no começo, nenhuma intenção em demonstrar aqui, nessa caminhada, dados acadêmicos que sejam tão elevados. Se você for físico, for alguma coisa, comenta aí, vamos conversar. Estou disposto a aprender muito mais. Afinal, não tenho tanto tempo, porque hoje é só mais um dia de trabalho.